Nesta aula, você vai aprender sobre as proporções corporais. Vamos começar traçando linhas verticais que vão representar o espaço que o personagem vai ocupar. Normalmente, um personagem de altura mediana, ele tem cerca de 7 cabeças de altura. Assim, eu faço uma elipse, marcando a altura da primeira cabeça. E daí, basta eu repetir essa mesma altura. Não precisa ser milimetricamente a mesma medida, você pode fazer de forma solta. 5, 6, 7. Assim, a gente vai definir a altura do nosso personagem. Lateralmente, vai ser essa mesma coisa. Feito isso, vamos aprender uma proporção muito básica, que é a linha do meio do corpo. Como nós temos 7 cabeças, essa linha do meio vai estar na terceira cabeça e meia. Então, o meio será mais ou menos aqui. Essa linha horizontal que eu fiz, ela mede exatamente a metade do corpo do nosso personagem. Ou seja, da cabeça até essa linha do quadril, vai ter o mesmo tamanho do quadril até essa linha de baixo aqui, que marcará os calcanhares do personagem. Vamos marcar as demais proporções desse personagem. Aqui, em 2 cabeças e meia, nós temos a definição do final do tórax do personagem, o qual eu posso marcar com uma elipse dessa forma. A partir da cabeça, eu vou colocar essa medida para a direita e para a esquerda, marcando assim o limite dos ombros do personagem, os quais eu vou marcar assim, com pequenos círculos, marcando sua posição dos ombros. Essa medida lateral aqui é de uma cabeça, horizontalmente. Mais tarde, vamos falar que essa medida para a direita e para a esquerda é diferente para homens e mulheres. Mas por enquanto, vamos fazê-lo como homem, certo? Para marcar a região do quadril, nós vamos fazer uma elipse ao redor do nosso eixo meridiano aqui, dessa forma. Para fazer o braço e o antebraço, basta você saber que do ombro ao cotovelo e do cotovelo ao pulso, nós podemos fazer uma linha de igual tamanho. E as articulações, vejam que eu estou fazendo como um pequeno círculo. Então, eu pego esse tamanho do braço e passo aqui um tamanho igual. E eu também posso marcar um pequeno círculo para a articulação do pulso. Faço a mesma coisa para o outro lado. Daí você tem os 2 braços. Feito isso, vamos marcar a coxa e a canela. Muito simples também. Você pode apenas representar aqui e aqui o eixo de onde vai sair o fêmur. E aí, você vai marcar a metade dessa área de baixo. Mais ou menos assim. Daí você tem o tamanho certo da coxa, que é igual ao tamanho da canela, assim. Lateralmente,
esse corpo vai ficar assim. Vejam que eu simplesmente acompanho as mesmas proporções, como se o personagem tivesse virado lateralmente assim. Ele vai seguir essas mesmas medidas. Vamos aprender agora sobre as proporções das mãos e dos pés. Mostrando aqui, nesse desenho que eu fiz, vocês podem ver que a altura dos 4 dedos equivale a essa altura aqui do palmo. Ou seja, 4 dedos assim equivalem a um palmo. E esse mesmo palmo você pode usar como referência para a altura dos dedos. A única diferença é que você pode fazer essa curva igual a sua mão aqui, ó. Porque cada dedo tem sua proporção, né? Então você faz esse arco para representar os dedos. Sabendo dessa proporção, vamos ver agora as vistas da mão. No plano costal, que é um plano onde a gente pega a parte superior da mão, você deve desenhar as unhas. Já na vista palmar, que é a mão virada, você deve marcar as linhas das falanges. E na vista lateral, basta atentar que também você deve representar a diferença de tamanho entre os dedos. Já a proporção dos pés é a seguinte. Você pode comparar de duas maneiras. Tanto você pode dizer que o tamanho lateral de um pé é equivalente a 4 palmos, como você pode notar que o tamanho lateral do pé é igual ao tamanho de um antebraço. Vendo com detalhes, o pé ficaria assim. Notem que na vista costal, ó, mesma coisa da mão, você terá que desenhar as unhas e sempre fique atento a essa diferença entre o tamanho dos dedos. Mesma coisa para a vista palmar, que faz essa triangulação aqui. Na vista lateral, temos que atentar qual pé está sendo desenhado, se é o direito ou se é o esquerdo. Aqui seria o pé direito, o dedo polegar está em evidência. Já no pé do outro lado, é o dedo mindinho que está na frente. Então você vai ter que representar essa diferença de tamanho entre os dedos assim. Vamos agora desenhar mãos e pés no nosso personagem. Para saber o limite da mão do seu personagem, basta fazer uma marcação simples no meio da coxa. E daí eu vou desenhar as mãos dele. Marcando naquela proporção que nós aprendemos. Eu vou fazer o arco e marcar os dedos assim. A mesma coisa do outro lado. Agora, para fazer pés de uma maneira frontal, eu posso marcar fazendo um triângulo dessa forma. Vamos fazer agora a vista lateral.
Agora, vamos falar das diferenças entre as proporções do corpo masculino e feminino no desenho. Como você pode perceber, existe uma diferença muito notável entre o corpo masculino e feminino no desenho, que seria a largura dos ombros, mas também a largura do quadril, usualmente. No homem, a gente pode definir assim: a distância horizontal do final da cabeça aqui para a direita e para a esquerda é até uma cabeça, mas isso é aliado a um quadril que é mais estreito do que a largura dos ombros, basicamente dessa forma aqui, onde o ombro é bem mais largo do que o quadril. Já no corpo feminino, nós temos o contrário. Nós temos, usualmente, ombros bem mais estreitos do que o quadril. Na proporção, você pode marcar uma distância horizontal para a direita e para a esquerda até de meia cabeça. Nos ombros do corpo feminino, vai ficar mais ou menos assim. E para marcar o quadril, é preferível que você tenha uma largura igual ou superior à largura que você marcou nos ombros, tendo uma forma mais ou menos assim, meio que de ampulheta. Além das diferenças estruturais, nós temos também as diferenças biológicas, como vocês podem ver aqui, que são as diferenças das gônadas. No caso, o corpo feminino vai ter as mamas e essa região da genitália. E no homem, ele normalmente vai ter uma musculatura mais aparente, aqui, só que sem as mamas. E tem a região da genitália que tem um certo volume. E no caso do corpo feminino, nós temos as mamas. Não existe uma proporção definida, mas é importante que você siga uma referência real. São essas as principais características das proporções do corpo do personagem. Para se atingir um bom resultado, é necessário que você pratique sempre. Na próxima aula, você vai aprender a dar movimentos ao seu personagem. Te vejo lá!